Tudo bem com vocês? Vocês estão cansadinho? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, né? Se a gente está aqui, a gente pode exaltar o nome do Senhor, porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez nas nossas vidas, nos dando mais uma vez a oportunidade de estar diante desse mundo, podendo resplandecer a glória dele, que foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Queridos, nesse fim de semana, as nossas esposas, grande parte dela, teve num congresso de mulheres ali em Naples. Eram 150 mulheres. Você imagina o nível de comunicação, como não estava ali, né? É muita comunicação. 150 mulheres reunidas num salão, 150 mulheres em quartos de hotéis. Então, eu creio que elas tiveram a oportunidade de comunicar. Né? Tem gente que fala que mulher fala mais, né? Mas eu conheço alguns homens que, brincadeira, viu? Colocam muitas mulheres no bolso a nível de comunicação. A hora que ele começa, ele te liga para falar 3 minutinhos, na hora que você vê a introdução dele está com 45, 50 minutos, e aí vai. Esse é aquele que compensa o lado daqueles que conseguem se comunicar numa ligação de 10, 15 segundos, né? E fala. Mas as meninas tiveram um tempo lá, não só onde elas puderam comunicar, como elas puderam receber palavras vindas do Senhor, através de mulheres de Deus, para que a vida delas espiritual, a vida delas como esposa, como mãe, como mulher de Deus, pudesse ser edificada. E a gente tem um pequeno vídeo para mostrar o que aconteceu um pouco ali nesse fim de semana em Naples. Vamos soltar o vídeo. Glória a Deus. Eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada aos nossos corações e ela faz morada, a gente pode ver o fruto, porque a palavra é a semente, nosso coração é o terreno. E a gente vai ver esses frutos na vida de nossas esposas. E daí elas pegam como uma esposa sábia, né? Ela edifica o seu lar, ela vai saber lidar de forma que essa semente chegue nos nossos corações também, viu, maridões? A gente precisa muito da palavra de Deus. E uma esposa sábia realmente, ela levanta o marido, ela edifica a sua casa. E nós que temos que ser sábios, que elas estão
com a palavra bombando aí desse fim de semana. Então a gente tem que ser sensível e sábio para lidar com essas meninas, amém? Glória a Deus. Nós temos um boletim, temos uma palavra que o Senhor colocou realmente no meu coração, que fala do renovo da esperança. A gente fala muito sobre esperança. A gente fala muito, muito mesmo. Porque quando a gente perde a esperança, a gente perde o nosso norte, a gente perde o nosso rumo. E você fala, poxa, nós estamos desesperançados? Eu falei, não, nós não estamos desesperançados. A nossa esperança está no Senhor. Mas muitas vezes as circunstâncias nos levam para lugares que a gente fica meio que sem esperança. Conversando com pessoas ou analisando a minha própria vida, muitas vezes eu falei, eu perdi a esperança de uma legalização. Ou eu perdi a esperança de uma solução de um problema. Quando a gente está de frente com uma situação de enfermidade, muitas vezes a gente perde a esperança. Porque os nossos olhos são completamente carnais. É aquilo que a gente está enxergando, mas quando a gente deixa Jesus Cristo entrar nessa situação, a esperança vem de um outro prisma, não de um prisma terreno, mas de um prisma que vem de cima. Então, em qual área da nossa vida que eu não tenho esperança hoje? Qual área a minha esperança já morreu? Porque quando eu fico sem esperança em uma determinada área, automaticamente eu começo a me frustrar. Qual foi o último louvor que estavam cantando aqui agora? Qual que era o refrão? És o alfa e o ômega, princípio e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim. Domingo de manhã, no culto, bombando. És o alfa e o ômega. Põe o reverb aí. Princípio e fim. És... Daí a gente sai, alguma coisa não acontece da forma que a gente espera. Ou minha esposa tem uma atitude ruim comigo, eu perco a esperança, me chateio com ela, nem no culto domingo que vem eu quero estar. Isso acontece comigo, tá? És o alfa e o ômega, princípio e fim. És o ar que eu respiro, desde que tudo aconteça da forma que eu quero. Quando não acontece da forma que eu quero, o meu ser espiritual murcha, minha carne pula na frente. E eu quero, eu me frustro, eu me fecho, e eu paro de receber alimento espiritual. O Senhor quer ministrar no meu coração. Porque existe um propósito para a minha vida que é muito maior do que os meus sonhos. E esse propósito, só eu posso frustrar. Só eu posso frustrar. E se o foco da minha vida passa a ser somente os meus sonhos, quando o Senhor fecha uma porta porque Ele quer me levar para uma outra direção, e essa direção eu vou me aproximar dEle, eu vou receber muito mais dEle, e eu não entendo, eu me fecho, me frustro, me distancio da presença do Senhor. E o Senhor tem para nós uma vida maravilhosa. Só que de vez em quando, Ele muda o rumo da nossa vida. E eu preciso entender quando Ele fala, Márcio, agora não é hora de ir para a direita. Você está nessa zona de conforto, está acontecendo tudo o que você quer, mas não é da forma que você quer. Eu tenho um sonho para você. Então, quando a gente for orar, a gente tem que orar aquilo que a palavra diz para a gente orar. Aquilo que é o sonho de Deus. Não adianta eu ter um sonho astronômico, mas o Senhor sabe que se eu for nessa direção desse sonho, eu vou me distanciar completamente do propósito dele para a minha vida. Então, em nome de Jesus, que a gente venha conseguir cantar, é o alfa e o ômega, princípio e fim, és o ar que eu respiro, é tudo para mim, quando eu estiver recebendo não. Quando a enfermidade bater a porta, quando uma situação complicada aparecer, porque Ele continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e Ele é tudo para nós realmente, continua sendo Ele. Mas os nossos sonhos às vezes nos levam para um lado e para o outro. E o Senhor quer que a gente tenha esperança nele o tempo todo, porque por mais que a circunstância, a situação que a gente esteja passando momentânea agora, não seja o que a gente espera,
se nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor, a vontade dele, qual que é a vontade dele? É boa, perfeita e agradável. Então, para que eu tenha uma vida alegre na presença do Senhor, eu alinho a minha vontade à dele. Porque daí eu vou ter a minha vontade igual a dele. Que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Em Lucas 24:31, o versículo base, diz assim: então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Introdução. Quantas vezes estamos caminhando lado a lado com o Senhor? Até conversamos com Ele, mas, por conta das complicações da vida, das frustrações, não o reconhecemos, não o ouvimos e, por consequência, perdemos a esperança. Podemos vir cantar, podemos caminhar, podemos orar, podemos estar com Ele, mas se quando vier a circunstância complicada, o nosso coração se fechar, a hora que Ele falar com a gente não vai ouvir. A oração tem um ciclo completo. A gente ora, se prostra diante dEle, porque Deus é Pai, a gente pode abrir o coração com Ele e rasgar da forma que for. Ele vai ouvir a nossa oração. Até quando a nossa oração for de menino mimado. Porque ele fala, pai, eu quero. Ele está ali para ouvir a nossa oração. Só que tem hora que ele fala, agora meu filho, ouve o que eu vou falar para você. Vai buscar na palavra qual que é a direção para essa circunstância, para essa situação. E muitas vezes, quando a gente se frustra e está chateado, nosso coraçãozinho fecha, nosso ouvido fecha, os nossos olhos fecham. Quando um irmão vem conversar com a gente, nós somos aquela cidade fechada, intransponível, porque nós não queremos receber. Por quê? Estamos sendo fiel à nossa dor, à nossa frustração. Isso nos mata espiritualmente e nos distancia completamente dos sonhos de Deus. O Senhor quer que a gente renove as nossas vidas, amém? E que nós jamais nos distanciemos dEle. Cada vez mais a gente venha se aproximar da presença dEle. Porque é lá que a gente vai encontrar a abundância de alegria. Não somente nos nossos sonhos, nas nossas vontades, amém? Tem um texto num bom tamanho que eu vou estar lendo aqui. Que está em Lucas 24, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus perguntou, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, e diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram em crer tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava ao caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Senhor, está aqui a tua palavra, nós somos o teu povo, hoje nós somos os teus discípulos, como esses dois, que um dia caminharam lado a lado com o Senhor. Eu clamo a ti que a tua palavra ministre aos nossos corações, que a gente possa extrair o máximo de informação, o máximo de fruto espiritual desses versos que nós lemos, porque nós não queremos agir da forma que não agrada ao Senhor. Nós queremos agir da forma que te agrada. Nós não queremos perder o foco momento nenhum. Sê conosco, sê com os nossos corações, porque nós somos dependentes de ti. Ministra em nossas vidas, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Qual que é o contexto disso? Esses dias eu estava lendo um pouquinho sobre a Páscoa, e esse texto no caminho de Emaús saltou muito forte. Eu creio que é uma passagem conhecida de todos nós, todos conhecemos muito bem essa passagem desses dois discípulos. Eles caminhavam com Jesus, eles estavam junto com os 12 apóstolos, eles estavam no dia a dia, convivendo, e toda a esperança deles estava em Jesus. Existia uma palavra que dizia que Jesus teria que morrer para ressuscitar, para que se cumprisse o que havia sido profetizado. E Jesus ministrava isso com eles. As mulheres, essas mulheres não brincam não, viu? Elas foram ao sepulcro e viram que ele não estava mais lá. Eles já tinham essa informação, e mesmo assim, eles se dispersaram. Eles podiam estar cantando: és o alfa e o ômega, princípio e fim. A hora que morreu, eles perderam a esperança. Assim que eles perderam a esperança, eles não deram nem o completar do terceiro dia. Eles começaram a se distanciar do propósito. Eles deviam falar assim: poxa, entreguei minha vida, fiz de tudo. Será que esse cara era um falso profeta? Por que a esperança desses discípulos acabou completamente? Acabou completamente, com uma circunstância, sendo que já havia sido profetizado e Jesus já tinha avisado. Eles perderam o foco. Quantas vezes eu perco o foco, gente? Quantas vezes nós, como igreja, perdemos o foco por causa de uma circunstância desse tamanho? A palavra de Deus é viva. O Espírito Santo ministra aos nossos corações. Quando a gente começa a se distanciar, pegar o caminho de Emaús, o Espírito Santo fala: o que você está fazendo, Márcio? Volta. Por que você está saindo daí tão cedo? E essa palavra começou a queimar no meu coração. Por que esses caras resolveram se distanciar? Por que essa frustração foi tão forte na vida deles? Eu entendo hoje, nós não andamos, nós não somos testemunhas oculares de Jesus, mas a gente crê no que está na palavra, e nós temos as nossas experiências pessoais, da quantidade de milagres que ele já realizou no nosso meio, a quantidade de circunstâncias que eram completamente impossíveis de ser realizado de forma humana, e ele veio com milagre, tocou as nossas vidas, carimbou. Só de eu estar aqui falando, isso é um milagre, isso é uma impossibilidade que aos olhos humanos não existe. Mas o Senhor conseguiu me resgatar. Eu entreguei minha vida a Ele. Então, gente, em nome de Jesus, estamos no começo da palavra, mas desde já, que nenhuma circunstância venha nos tirar do foco de nós declararmos que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Nada acaba se Ele não permitir que acabe. A morte e a vida estão na mão do Senhor. Não está na mão do diabo. Não está na mão de ninguém. O inimigo pode traçar armadilhas para quê? Para nos laçar, para nos tirar do convívio e daí tentar ceifar nossa vida. Mas todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Que em toda circunstância, está difícil, está doente, Ele é o alfa e o ômega. A situação familiar está complicada, Ele é o alfa e o ômega.
não aconteceu da forma que você queria migratoriamente, ele é o alfa e o ômega. Aonde nós estivermos, colocarmos a planta dos nossos pés, ele vai continuar nos abençoando e tomando conta das nossas vidas. Não importa o lugar que a gente está. O importa é que, aonde nós estivermos, a gente tem que ser o quê? Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o que importa para as nossas vidas. Isso tem que renovar a nossa esperança. Eu não quero perder a esperança. Em Lucas 23, capítulo anterior, tem a descrição da condenação de Cristo, sua crucificação e morte. É o principal acontecimento, o fato consumado, a morte propiciatória de Cristo para a remissão dos pecados do homem. Lucas 23, 46. Jesus bradou-lhes em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Sabemos que esse era o plano. Quando Jesus veio para a terra, ele já tinha esse propósito. Você vai para a terra, vai nascer do ventre de uma virgem, você vai viver, vai padecer e vai morrer pelos pecados de todos, o Cordeiro Santo de Deus. E ele deu um propósito para as nossas vidas. Qual o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós? Hoje é simplesmente resplandecer a glória dele. Por onde nós passarmos, temos a imagem e semelhança dele. Que todas as nossas atitudes venhamos refletir a glória dele. Hoje nós somos os discípulos do Senhor, aqueles que vão por toda parte falando sobre a vida de Cristo, pregando e ensinando as pessoas a andarem na presença do Senhor. E existe uma promessa, que ele ainda vai vir para resgatar, para estar junto conosco, o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso propósito, muito maior do que, eu falo sempre, né? Mas ser pai dessas crianças abençoadas, casada com a Lu, meu propósito maior é resplandecer a glória do Senhor. Eu quero que isso seja cravado no meu coração. Querido, desde já, que não importa se você está frustrado, triste ou sem esperança em uma situação, tem um propósito maior. Jesus espera e Ele quer que nós nos entregamos completamente a Ele. Que nós sejamos inteiro, por completo nele, completo nele. As outras circunstâncias, Ele vai tomar conta. E o what if? E se não acontecer? Eu ainda sou completo nele, porque Ele é suficiente para a minha vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Quando eu coloco a esperança da minha alegria no meu casamento, no meu negócio ou no meu documento, se uma dessas coisas derem para trás, eu perco a esperança da minha vida. Faz sentido? Não faz sentido. O Senhor quer nos restaurar e nos fazer seres completamente inteiros para a glória dEle. Amém? O que chama atenção é que esses discípulos andavam com Jesus, estavam próximos e sabiam que Cristo tinha que passar para que se cumprisse o que havia sido profetizado a seu respeito. Lucas 24, 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. O que passa é que eles realmente não conseguiram conceber essa situação. Quantas situações na vida de vocês não estão acontecendo da forma que vocês imaginavam ou esperavam, e está sendo suficiente para te frustrar e te tirar até da presença de Deus? Conversando com pessoas, às vezes elas falam assim: olha, eu criei em Jesus, eu era firme na igreja, eu fazia todas as coisas que o Senhor colocava para me fazer dentro da igreja, eu era super ativo. Um dia eu orei para que Ele curasse meu pai morreu, eu me afastei de Cristo. Estou dentro da igreja, mas não creio mais no poder curador de Cristo. Ou em qualquer outra área. Infelizmente, essas coisas acontecem no meio da igreja. O que me tira a esperança? Aonde está a minha esperança? Vamos tirar a esperança das nossas coisas, dos nossos relacionamentos. Colocar a nossa esperança do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles estavam frustrados. Ponto 1. 24, 21. E nós esperávamos que Ele ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Ele morreu, a nossa esperança morreu com Ele. Por isso a gente está fugindo da comunhão. Por isso a gente está fugindo do meio que a gente vivia. Por isso a gente está parando de fazer. Porque Ele morreu, a minha esperança morreu. Eles ficaram presos lá na sexta-feira. Não creram nem no que as mulheres já haviam avisado, que Ele não estava mais lá. Que dia está a nossa esperança? Se dedicaram na causa,
abriram mão de suas vidas, acreditando que estavam com o Salvador, e realmente estavam, mas aos seus próprios olhos os planos ruíram. Queridos, a circunstância momentânea que a gente esteja passando agora, aos nossos próprios olhos elas podem ter ruído, mas isso não é realidade no mundo espiritual. Não é realidade no mundo espiritual. Ainda que seja enfermidade para a morte, não é realidade no mundo espiritual. Porque eu posso morrer aqui, mas eu vou estar uma eternidade na presença do Senhor. Então nada pode nos matar desde já. Um documento, ou o que for. Eu falo documento pelo contexto de uma igreja de imigrantes aqui nesse país, que é uma bênção. E a gente crê e a gente ora para que todos sejam completamente legalizados, a gente tem uma vida livre aqui. Mas independente disso, nós já somos livres em Cristo. Se for no Brasil, na Venezuela, onde for, até na Venezuela. Imagina. Quer ir para a Venezuela, irmão? Quer não? Isso, com propósito. Mas nós somos livres em Cristo, e não só livres em Cristo, nós somos libertadores. Por onde nós estivermos, se o Senhor quiser evangelizar em algum canto, Ele pode nos mandar, e nós vamos ser o que lá? Um frustrado, tive que sair dos Estados Unidos. Não, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu cheguei aqui para anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas, me trouxe para a tua luz. Então eu estou aqui hoje na Venezuela é para falar do amor de Cristo. Eu estou aqui hoje no Brasil, onde eu estiver, é para falar do amor de Cristo. No reino de Deus não tem coitadinho, não. Você já viu um nobre murchinho? Não tem. Não tem. Nós temos que levantar a nossa cabeça em nome de Jesus, porque a nossa esperança não está em coisas, está no Senhor. Não importa a nossa situação financeira, imigratória, saúde, relacional, pai e filho, filho e mãe, não importa, a nossa esperança está no Senhor. E não vamos sair do convívio da presença de Cristo. Amém? Ponto 2. Eles estavam cegos espiritualmente. Lucas 24, 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, porque eles ficaram presos na sexta-feira. Não reconheceram o que Jesus estava falando. Que dia que você está com essa circunstância? Na sexta, no sábado ou no domingo? Ou no domingo de manhã, né? Porque eles saíram de lá, deve ter saído. Eles estavam a entrar a descer 11 quilômetros, não sei quanto tempo eles andam, 11 quilômetros, né? 1 quilômetro dá para andar em 15 minutos tranquilo, 11 quilômetros dá para andar rápido. Então, não sei que horário que eles saíram de lá, mas eles já estavam chegando em Emaús, de 11 quilômetros, longe da presença do Senhor ainda, no terceiro dia. Não nos afastemos em nome de Jesus, da presença. Amém? Porque eu só vou me afastar se eu perder a esperança e ficar completamente cego. Então, primeiro ponto, eles estavam frustrados. Segundo, eles estavam cegos espiritualmente. Terceiro ponto, perderam o foco do propósito e estavam se distanciando da comunhão. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu coloquei aqui alguns sintomas da frustração, está no boletim de vocês. A pessoa fica cega espiritualmente, procura fugir da comunhão e busca isolamento. Muitos voltam a fazer as coisas que faziam no passado. Os discípulos voltaram a pescar, queridos. E o pior, começa um processo de autocomiseração. Quem conhece essa palavra? Vamos já fazer uma análise nas nossas vidas? Sintomas da frustração. A pessoa fica cega espiritualmente. Tudo o que se fala não ouve, não entende. Lê a Bíblia, não entende. Procura fugir da comunhão. Busca o isolamento. E voltam a fazer as coisas do passado. Infelizmente, nesses 20 anos aqui, nessa igreja, eu já vi muitas vezes isso acontecer. E eu já fui um desses. E tem hora que esse pensamento vem na minha cabeça. Por uma frustração, eu fico cego e penso no passado. Daí alguém vem e ministra para a honra e glória do nome do Senhor. E eu faço aquela oração corajosa. Deus, eu não quero fazer nada que
me afaste da tua presença, porque a cabeça do homem é muito louca. Se eu pegar o pensamento de cada um aqui e colocar no telão, vai dar cadeia. Vai dar cadeia, vai dar problema. Porque às vezes vem os pensamentos que eu falo assim, por que eu estou pensando isso, gente? Eu não quero isso para a minha vida, eu não desejo. Não vivo e não ensino. Mas a cabeça é muito louca. Então, a gente tem que ministrar quem? A nossa alma. Nesse evangelho moderno que a gente tem vivido, como eu sou novo também, então eu também sou moderno, é tudo muito rápido. A gente começa a fazer. E tem que fazer mesmo. Mas a gente precisa ser e buscar lá na essência para que a gente se recarregue dele. Senão os nossos conceitos vão guiar a nossa vida. Eu não quero mais que o meu conceito guie minha vida. Eu quero que os conceitos do Senhor guiem minha vida. E que eu seja um bom profissional, que eu estude, que eu cresça, que a igreja cresça, que o povo de Deus cresça aqui na face da terra. Não tem mais aquela história, o povo de Deus é aquele povo humilde. O povo de Deus é um povo quebrantado. Humilde sim, que reconhece os seus erros, que se arrepende, mas um povo que cresce profissionalmente para fazer a diferença nessa sociedade. Mas que a gente não fique frustrado. Tenho tido vontade de me isolar? Agora, o que mais me assusta é esse processo de autocomiseração. Foi um dicionário, autocomiseração. Sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio. Autopiedade. É uma palavra bem bonita. Coitadismo. Coitadismo. Está no dicionário dício. O ato de sentir pena de si mesmo. Pode-se ficar preso no passado, passando a culpar os outros ou até mesmo Deus. Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que você faz, fala, foi culpa de quem? É culpa de quem? Né? Estava no trabalho, daí teve um erro, cheguei lá, vi o erro no trabalho, fui procurar o culpado. Foi você. Não, a culpa era minha. A nossa tendência é pôr a culpa nos outros. Não vou mais à igreja por causa do Orlando. Misericórdia. Isso acontece. Eu deixei de vir à igreja por ter problemas profissionais com pessoas. Mas eu fui curado. Né? Mas esse ataque vem na mente. Esse irmão ministra, esse irmão ensina, ele pisou na bola comigo, eu não quero mais Jesus. Olha o preço. E olha a nossa responsabilidade. Autocomiseração. Esses dois discípulos estavam caminhando. A nossa esperança morreu completo. Nos demos à toa para essa pessoa e agora a gente está aqui sem esperança. Vamos voltar, vamos para Emaús, vamos viver. Eu tenho pena de mim mesmo. Todo mundo está errado, eu estou certo. Vamos fazer uma análise da nossa vida? Quando você está vivendo aquele momento em que pastor não presta, o líder de GE não presta, seu chefe é ruim, seus filhos estão com problema. É síndrome da autocomiseração. O problema está grande e o problema não está acontecendo nas outras pessoas, está acontecendo aqui, ó, dentro de nós mesmos. A gente tem que tomar cuidado, porque isso nos paralisa completamente, sabe? Ah, como é que está tudo? Está todo mundo bem, mas eu não. Porque eu estou todo destrumbicado. Temos que tomar cuidado. O diabo nos leva para esse lugar. E junto com isso é o isolacionismo. A gente pega e se isola. Eu viro um coitadinho isolado. Daí as pessoas vão te procurar, você não quer. Você não quer que ninguém te procure. E daí se as pessoas obedecem o seu desejo, daí você fala, ninguém me busca. Gente, isso passa na cabeça de todo ser humano. Não é de um ou de outro. O que eu estou fazendo aqui não é uma acusação, mas que a gente passe uma peneira e faça um diagnóstico na nossa própria vida, para que a gente não vá parar nesse lugar e que a gente renove a nossa esperança. Amém? Filipenses 3, 13 e 14. Eu não creio que vocês tenham esse no boletim, tem? Então tá bom. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho um pedaço que eu não li aí,
que é um pouco da minha definição da autocomiseração, que é o excesso de passado sem perdão. Quer saber por que você se isola? Você não perdoa. Quando eu não perdoo, eu me isolo. E não perdoar é terrível. É terrível. É dormir e acordar com a pessoa. Fico preso no meu passado. Se eu quiser liberar o meu passado, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Senão eu estou todos os dias dormindo e acordando com a pessoa. Estou todos os dias preso no passado. E é uma carga muito pesada. A Bíblia fala assim, basta cada dia o seu mal. Se eu pegar o mal do meu dia de hoje e lembrar o mal do meu dia de ontem, de anteontem, de 3 anos atrás, ou aquele perdão há 10 anos, de um tio, de um parente, de um pai, de um filho, ou de uma pessoa, há 10 anos que eu arrasto isso como um mal, quando eu vejo o nome dessa pessoa na mídia social, eu sofro. E quando eu vejo que ela está prosperando, então, meu Deus. Daí ainda vem um outro pecado, o pecado da inveja. Gente, passado tem que ser passado para que a gente possa viver o presente do Senhor e com esperança, amém? Perdão, libera e vamos para o progresso. Basta cada dia o seu mal de ontem, eu não quero o mal de ontem não. Então, quer liberar o mal de ontem? Libera em nome de Jesus, amém? João 13:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esse lugar de autocomiseração é muito perigoso. Ele pode nos levar para depressão. Já viu pessoa depressiva? É triste de ver. E quando eu começo com essa autocomiseração, com dó de mim mesmo, eu estou encaminhando a minha vida para esse lugar. E não é isso que Jesus tem para as nossas vidas. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está confuso? Vamos renovar nossa esperança? Quero falar da renovação da esperança da mesma forma que a esperança desses 2 discípulos foram renovadas. E eu peguei e extraí 3 pontinhos do que aconteceu na vida deles e como eles voltaram para o convívio com os outros discípulos. Através da leitura das Escrituras. Em Lucas 24:32, perguntavam-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Está triste? Está complicado? Está frustrado? Começou a se distanciar? Vai nas Escrituras e começa a ler. Não vai estar entendendo, mas vai chegar uma hora que vai entender e o coração vai voltar a queimar, porque o Senhor vai trazer à memória aquilo que dá esperança, daquilo que um dia já foi ministrado e que você já tem dentro do seu coração. Outra característica de quem se frustra, se isola e sai da comunhão: para de ler, para de buscar. Aí você fala, poxa, eu estou com tanto problema. Você tem lido? Tem orado? Porque é uma coisa automática. Se uma pessoa começa a fazer exercício, ele entra na academia e leva a sério, né? Não é só para pagar a matrícula. Entra, começa a fazer exercício, malha. Daí ele automaticamente começa a cortar o pão, começa a cortar algumas coisas, porque senão todo o exercício que ele está fazendo está sendo desperdiçado por uma má alimentação. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. É um exercício que puxa o outro. Daí eu estou frustrado, estou triste. Começo a ler, começo a orar. Uma coisa puxa a outra. Se eu orar e não ler, eu vou estar orando naquele meu limite. Se eu ler, automaticamente eu vou passar a orar, porque as Escrituras falam para a gente buscar nela aqui. E orar na presença de Deus, que lá que a gente vai ter saída para as nossas situações. Então, automaticamente, leitura e oração. Leitura e oração. Sem vontade, com vontade. Porque quando você está na academia, com vontade, ou sem... mas às vezes você falta também, né? Mas quando você está bem embalado, você vai. Se tiver um campeonato para treinar, não é, Glauco? Daí você deixa de comer, né? Deixa de comer. Então, estabelece um propósito. Eu quero ser grande na presença do Senhor. Não para me exaltar, mas para que eu venha ser um instrumento dele. Eu vou orar e vou ler. Está frustrado? Está triste? Oração e leitura. B. Volta. Comunhão. Lucas 24:30.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e ele desapareceu da vista deles. Quando começa um processo de comunhão, automaticamente os nossos olhos são abertos. Eles foram reconhecer Jesus na hora da comunhão. Aonde eu vejo Cristo? Aqui. Aonde eu sou tratado? Aqui. Aonde eu sou exortado? Aqui. Na comunhão. Não tem como eu servir Cristo isoladamente. Não tem como eu servir Cristo somente da minha casa. Eu posso me edificar, me alimentar. Mas se eu estiver me alimentando da palavra, eu vou ver que para eu ser o corpo de Cristo conectado, eu estou na igreja. Estou dentro da igreja, porque é aqui que nós somos tratados. Que o corpo edifica o corpo. Que um ajuda a polir a vida do outro. Que um ajuda a pôr a vida do outro em ordem. Que os santos colocam a vida dos santos em ordem. É na comunhão. Passando disso, eu sou um conhecedor da palavra e não estou colocando ela em prática na minha vida. Comunhão. Primeiro ponto, palavra de Deus. Repete comigo. Leitura. Segundo, comunhão. E automaticamente o terceiro ponto, caminho de volta. Vão comigo, caminho? Lucas 24, 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Quando eles entenderam completamente que Jesus havia ressuscitado, eles não titubearam não. Eles voltaram para a comunhão. Eles foram para Jerusalém. Eles foram se reunir com os seus irmãos. Então, num processo de perda de frustração, perda de visão e fuga do propósito, se restaura com leitura da palavra, comunhão e caminho de volta. Porque não tem como andarão dois juntos se não houver entre eles unidade. Caminho de volta. Eu me distanciei por causa de uma frustração, por causa de uma atitude. Eu venho aqui e falo, estou me reconectando com você, irmão. Que estou tendo comunhão com você. Porque Cristo vive e Ele ressuscitou essa área da minha vida que estava morta. Porque eu não cria no poder do perdão. Eu não cria no poder da restauração. Minha vida estava presa lá na sexta-feira. Mas Jesus entrou e restaurou minha vida. Então eu posso ter comunhão com vocês novamente. E eu quero estar conectado com o corpo de Cristo. É simples. O Evangelho é simples. E muitas vezes nos distanciamos. E o Senhor está querendo renovar a nossa esperança. Conclusão. A verdadeira esperança está em Cristo. Precisamos encontrar Jesus ressurreto. Não temos mais o sentimento da sexta-feira, mas a realidade do domingo da ressurreição. Amém? Vamos ler a conclusão comigo? Começo. 3, 2, 1. Amém? Então vamos nos colocar em pé, enquanto os irmãos ministram louvor, e vamos ler isso juntos mais uma vez, com força. Vamos ler de novo, com força agora. 3, 2, 1. Precisamos. Amém. O domingo da ressurreição é o domingo de Páscoa, onde tudo foi consumado e o Senhor ressurgiu. E com ele ressurgiu a esperança de todos os discípulos que haviam perdido a esperança por um breve momento. Quais áreas das nossas vidas Jesus precisa ressurgir? Jesus precisa ressuscitar. Como está o nosso casamento? Como está o nosso relacionamento pai e filho? Sabe, pais, existe uma responsabilidade muito grande nas nossas vidas em relação aos nossos filhos. E essa responsabilidade, se os nossos filhos nos verem frustrados com Deus, tendo atitudes que são contrárias à palavra de Deus, as crianças vão crescer e não vão querer servir a esse Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeiro, das nossas vidas,
com o Senhor depois das pessoas que estão ao nosso redor. Se nós dissemos que representamos o reino de Deus e as nossas atitudes são completamente contrárias, temos que rever os nossos conceitos. Qual área da nossa vida Jesus precisa entrar e falar assim: eu estou vivo? Na minha finança? No meu documento? No meu relacionamento? Qual área da nossa vida nós já perdemos a esperança? Tem alguma área que já perdeu a esperança? Que você olha e fala assim: eu já estou acostumado com isso. Se Jesus fizer, tá bom. Se não fizer, tá bom também. O Senhor quer ressurgir em todas as áreas das nossas vidas. Sabe por quê? Em Efésios 4:13, porque Ele espera até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é atingir a medida da plenitude de Cristo? É ter a mente de Cristo. É, apesar de qualquer circunstância, clamar ao Pai e se prostrar diante dele, porque Ele é aquele que vem a nosso favor. Que área da nossa vida precisa reconhecer que Jesus já ressurgiu e que nós ainda estamos presos na sexta-feira, no sábado ou no domingo, antes da ressurreição de Cristo? Eu tenho áreas na minha vida que eu confesso que me acostumei e quero que essas áreas sejam transformadas. E quero declarar para essas áreas que Jesus reina e que Jesus vai tomar conta e vai fazer com que a minha comunhão e meu relacionamento volte completamente ao normal. Vocês têm alguma área da vida de vocês que Jesus precisa ressurgir completamente, ou que nós precisamos declarar e decretar para essa área? Jesus reina. Jesus reina. Amém, igreja? Eu quero orar com a igreja. Quero me colocar aqui nesse lugar também. E se alguém tiver alguma área que você quer renovar a sua esperança, declarando e decretando que Jesus Cristo já ressurgiu e está à disposição para restaurar as nossas vidas, vamos orar juntos aqui na frente enquanto os irmãos ministram esse louvor? Amém?